A partir daí a gente percebe, né, essas propostas socialísticas utópicas, né, que a própria palavra diz, a utopia, né, um sistema de projeto, uma concepção imaginária de uma idealização de uma sociedade perfeita, organizada, de projeção de realização, impossíveis e fantasias. Então, a gente começa a avaliar uma relação de conduta de uma proposta socialista impregnada e que, se você for avaliar, ela tem uma relação de conduta muito próxima à relação de quem tem, continua tendo, e quem não possui, continua à beira, né? À margem dessa abundância, à margem dos privilégios. Então, essa conduta histórica, ela se remete a várias circunstâncias. A gente vai ter o socialismo científico, né, com Karl Marx e Engels. Temos também o anarquismo, que é a relação de conduta também contra a burguesia, derrubada da burguesia, mas eles têm uma relação mais extremista, que é não governamental. Então, nenhuma conduta de que o governo se apropria, você se autogoverna. E temos o socialismo cristão. Dentro desses três, a gente começa a avaliar que o socialismo cristão ele quer impregnar dentro de uma mentalidade histórica uma relação de conduta de certa inutilidade à sua resistência por liberdade e igualdade, né? Quando ela registra de que todos nós somos irmãos, eu remeto a uma situação de que eu não posso desapropriar o meu irmão, eu não posso desfazer do meu irmão, porque ele é meu irmão, então eu tenho que atuar de uma forma amigável, né? Mesmo que ele me explore, né? Crie desigualdade, me marginalize, ainda assim, por ser meu irmão, por uma conduta cristã, eu devo me aprover dos meus limites, né? Me retratar da minha banalização e atentar de que eu sou projeto do meio. Bem verdade, nós somos projetos do meio, mas desarticulados para uma ascensão, né? Cada um faz o seu destino. Então, essa apropriação dessa liberdade de expressão, a liberdade de conduta, o socialismo cristão, ele não direciona. A gente vai ter essa propagação dos bens, né? Eu falei sobre os princípios básicos do socialismo científico, que foi o materialismo histórico e dialético, a luta de classes, a ditadura do proletariado, socialismo e comunismo. São os principais projetos, né, do socialismo científico. Os princípios básicos, a origem deles, né, os princípios de relação básica. O anarquismo não. O anarquismo ele já projeta todo um contexto de mudança extrema, né? Ele se baseia num processo de igualdade, de a baixa, né, autodisciplina e cooperação, em que derruba a burguesia, acaba com a propriedade privada, com os meios de produção, e a instituição de um novo modelo governamental em uma sociedade, ou seja, autogoverno, né? Eu me autogoverno, não existe governo, né? A instituição governo, ela passa, a instituição Estado, né, no sentido de governo, ela deixa de existir a partir do anarquismo. O anarquismo ele defende. E apesar de ter muitos adeptos, ele não foi articulado à frente, né, como uma corrente de pensamento, por várias situações, né, pela questão mesmo de todas as autoridades contra essa projeção. E o que mais se destaca desses três aí, o socialismo científico por um valor histórico e o socialismo cristão por uma persuasão de exploração mesmo, de conduta de apropriação, de estacionar, de tornar inerte, né, aqueles que já são desapropriados e marginalizados na sociedade. Então, que conduta é essa de que meu irmão é meu irmão para que eu não resista, para que eu não faça um tipo de luta, de ascensão, mas ele não é meu irmão para se retratar para mim por um ofício de exploração pelo capitalismo, né? Há uma certa vertente a ser analisada. Esse socialismo cristão, ele pregava de que somos todos irmãos. Mas cadê o patrão em relação ao operário como irmão?
porque o operário é para ser irmão do patrão. Mas o patrão se vê nesse projeto de ser irmão do operário? Não há essa conduta. Até porque a igreja ela acaba se contrariando em relação, se contradizendo em relação a esse contexto, quando ela fala que existe uma desigualdade natural e que ela deve ser levada em consideração, ou seja, o rico é rico por natureza e o pobre é pobre por natureza e assim tem que aceitar, né? E que as relações de conduta, elas são geradas de um trabalho de cooperação, não de luta. Ou seja, o operário deve buscar seus direitos, mas de uma forma que ele não crie nenhum tipo de resistência ao seu patrão. Ele não precisa criar uma luta de classe. Existem outros meios, né? A conduta legítima deles é essa. E assim também como os ricos também não devem se apropriar dos seus bens e deixar com que a riqueza crie perigos, né? É bem interessante essa conduta, esses princípios básicos do socialismo cristão, né? De que tem essa relação de conduta de que o rico também não deve acumular bens que dê à igreja, né? Que providencie a passar a instituição, umas instituições mais riquíssimas do mundo, ela ainda tinha essa análise, né? Então ela pregava uma conduta que iria beneficiá-la de alguma forma. Então o rico, ele não poderia criar riquezas ao ponto de criar um perigo. Ele deveria direcionar isso à igreja, né? Porque o efeito seria esse. Se eu tenho uma desigualdade social de que há uma exploração do operário, dos patrões sobre os operários, haveria uma riqueza. E essa riqueza acumulada, ela geraria um certo tipo de perigo, entre aspas, a essa classe. Então deveria ser destinada a outros fundamentos. Qual seria ele? A fé cristã, né? Então a igreja ela se valia dessas projeções. É bem interessante a gente pensar e levar em consideração todo esse projeto, né, de relação. Nas páginas 96, desafio histórico, 97 e página 98. Então, as páginas de conteúdo, né, que devem ser feitos o exercício, são essas páginas, da página 96 até a página 98, para vocês responderem a atividade. A atividade é desafio histórico, né? É uma atividade relacionada ao conteúdo que foi abordado hoje, para vocês fazerem essa atividade no livro. Eu colocarei também na plataforma para que vocês tenham esse acesso. E é em relação ao conteúdo. Então, esse conteúdo do socialismo, ele é impregnado e está dentro do contexto da Revolução Industrial a partir da segunda, né, de 1850, a relação do capitalismo ditatório, né? A partir do momento que surge o rumo da industrialização, existem outros artifícios. O capitalismo, ele nasce de uma vertente muito forte a partir da industrialização. Ele se procria, né? Lembrando que as bases sumárias do capitalismo, ela é a lucratividade e produtividade. Quanto mais eu produzo, mais lucro eu terei. Essa é a análise de produção e de lucratividade, ela é destinada ao capitalismo, né? O fundamento do capitalismo é essa, né? E toda essa relação de conduta, ela vai gerando pensadores ao longo do tempo para se tornarem evasivos dentro desse processo da classe operária, a classe menosprezada, marginalizada, e que constrói todo esse projeto chamado de capitalismo, né? E hoje estudamos sobre o socialismo científico, que tem como dois personagens principais Karl Marx e Engels, Friedrich Engels, e sobre o anarquismo, sobre o socialismo cristão, que são as vertentes, né, desse processo industrial ocorrido desde a primeira Revolução Industrial, partindo dela em 1850, a segunda Revolução, com a entrada de outros 3 países, né? Esses outros 3 países, quando eles entram dentro desse projeto, começa-se a partir daí um processo de que os historiadores começam a manusear como a segunda Revolução Industrial. E esses países seriam a Bélgica, a Holanda e Rússia,
né? Eles começaram a industrialização no século XIX. Então, a entrada desses 3 países, Bélgica, Holanda e Rússia, desencadeiam a chamada Segunda Revolução Industrial em 1850. Eu encerro por aqui e vou colocar lá na plataforma, mas já citando para vocês, a página da atividade é 96 a 98.